Olá, meu nome é Valdeisa Costa, sou psicóloga positiva e Master Coach positiva. E estou aqui para falar com vocês sobre assuntos relacionados à saúde emocional sob uma perspectiva da psicologia positiva. E hoje, especificamente, nós estamos começando uma nova jornada. Setembro, mês do autocuidado. Mas o que isso significa? Qual o meu objetivo com isso? Você vai já ficar sabendo. Caso você ainda não esteja inscrito no meu canal, eu te convido a fazê-lo. E não esqueça de clicar no sininho das notificações para você saber quando eu lanço um vídeo novo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse vídeo faz parte de uma linda jornada que começamos hoje. Durante o mês de setembro, nós vamos realizar atividades que têm por objetivo nos fortalecer emocionalmente. Esse calendário de atividades, ele foi criado por um grupo chamado Actions for Happiness. E eles, então, todos os meses, eles lançam um calendário de alguma característica, força de caráter ou mesmo virtude que precisa ser desenvolvida pelas pessoas no sentido delas se tornarem mais felizes. E o mês de setembro foi escolhido o título Autocuidado. Em inglês se chama Self-Care. E qual a importância do self-care, desse autocuidado? Sabe, gente, nosso mundo sofre. Nosso mundo, quando eu falo nosso mundo, eu estou falando das pessoas desse mundo. Nós estamos sofrendo de um problema muito grave, que é o estresse excessivo. O esgotamento físico e emocional é uma síndrome conceituada como o resultado de um estresse crônico. Tudo começa, assim, de uma forma muito discreta e a gente não dá muita importância, porque a gente acha que é porque a gente está muito cansado, porque está trabalhando muito, e que se nós tivermos uma boa noite de sono, ou uns dias de folga, ou férias, nós vamos relaxar e vai ficar tudo bem. Mas o problema é que às vezes isso não acontece. Às vezes a gente dorme, até sai mais cedo, chega em casa mais cedo e dorme mais do que o costuma dormir, mas de manhã continua com aquela sensação de cansaço. O esgotamento, ele nos enfraquece física e mentalmente. E é uma dimensão que surge como o resultado, sim, de duas palavras antagônicas: muito e pouco. Muito. Vamos lá pensar no muito. Muito o quê? Muito trabalho, muita preocupação, muito cansaço, muito desconforto, muitas preocupações, muitas responsabilidades, muitas angústias, muitas dores, muita coisa para fazer, enfim, muita carga pesada para carregar. Também é um reflexo de muitos pouco. Pouco o quê? Tipo, pouco tempo de qualidade para si mesmo ou para si mesma, poucas horas de sono. Isso é muito comum, poucas horas de sono, pouca paz interior, pouca diversão ou distração, pouca qualidade de vida, pouca compreensão e suporte das pessoas que convivem com a gente, enfim, pouca força para continuar. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, a maioria de nós aqui, já nos sentimos sim, assim em determinado ponto da nossa vida, e nós podemos dizer que é um desgaste em todos os níveis. É importante ter em mente que um cérebro cansado, psicologicamente exausto, emocionalmente desgastado, o cérebro trabalha e responde de uma forma anormal aos estímulos. Então a gente ouve uma frase, a gente interpreta essa frase de uma forma diferente e a gente responde às vezes de uma forma que não é coerente com aquilo que na verdade foi dito. Ou a gente se sente de uma forma exagerada, assim, anormal e diferente do que a gente normalmente responde ou sente. Enfim, o cérebro ele responde de uma maneira distorcida, anormal, não funciona direito. E assim, as pessoas mentalmente cansadas, elas têm uma percepção mais negativa da realidade. Isso é sempre assim. Toda percepção, a forma como ela entende as coisas, a forma como ela enxerga as coisas, elas são distorcidas. E as pessoas ficam emocionalmente abaladas e fragilizadas.
Durante toda a minha vida adulta, eu tenho conhecido pessoas que estão passando por essas fases, fases difíceis da vida, fase de mudanças, de rompimentos, de incertezas, de excesso de trabalho, excesso de responsabilidade, excesso de coisas para fazer, falta de suporte familiar, enfim, pessoas que estão cansadas, que vivem cansadas e, consequentemente, tristes. Gente, em quase todos os casos, a irritabilidade, o beber demais, o comer de menos, dores de cabeça, enxaqueca, falta de energia, são características muito comuns dessas pessoas. E em um nível mais grave, a pessoa deixa de saber quem ela é. Quais são os sonhos que ela tem, o que que ela quer, ela começa a se sentir, assim, com uma vida vazia, sem propósito. E nesse caso, quando as pessoas estão nesse ponto, elas precisam de ajuda urgente. Mas a questão que se põe é: o que que nós podemos fazer para nos fortalecer emocionalmente e, consequentemente, fisicamente, no sentido de termos mais forças para enfrentar essas dificuldades que a vida inevitavelmente nos traz? A resposta, ela parte de 2 princípios básicos. Primeiro, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. A gente tem que ver, tem que ser capaz de entender que nós precisamos de ajuda. E o segundo ponto, que também é fundamental, é a convicção de que nós teremos que fazer a nossa parte. Assim, gente, na primeira sessão de atendimento psicológico, seja terapia ou aconselhamento ou coaching, eu sempre pergunto para a pessoa: no que eu posso te ajudar? Essa é sempre a minha primeira pergunta, porque quando eu pergunto isso, eu estou partindo do princípio que a pessoa sabe que ela precisa de ajuda. Obviamente, porque ela marcou uma sessão comigo, e segundo, porque ela está fazendo alguma coisa para se ajudar. Nesse caso, procurando ajuda e pagando por um tratamento. É curioso que quando as pessoas procuravam Jesus para pedindo ajuda, Jesus sempre fazia uma pergunta: o que queres que te faça? E é exatamente por isso, porque quando uma pessoa vai pedir ajuda, ela tem que ter noção da sua necessidade. E aquela pessoa que vai ajudar, no caso de Jesus, não era ele tinha que adivinhar o que a pessoa queria. Não, a pessoa tem que saber o que ela quer, a pessoa tem que saber o que ela precisa. E da mesma forma como eu trabalho, os psicólogos trabalham, a gente está ali para ajudar a pessoa a resolver uma necessidade que ela quer resolver, que ela sabe que precisa de ajuda. E, consequentemente, ela vai ter que fazer a sua parte. Até ouvi uma história esses dias, de uma história também de Jesus, que quando ele fala para o coxo: levanta e carrega a tua cama. Então imagina para quê, né? Podia falar levanta e o quê? Levanta e carrega a tua cama. Então faz alguma coisa. Era essa parte dele, era levantar. E quando a gente passa isso para o modelo terapêutico, é exatamente isso que a gente é nessa perspectiva que a gente trabalha, de que a pessoa ela vai ter que levantar e ela vai ter que carregar a cama dela. Porque sabe, gente, às vezes a realidade em si não dá para mudar, mas o que dá para mudar é o fortalecimento da pessoa. Eu digo não dá para mudar porque um caso que é muito comum quando você tem um familiar doente, por exemplo, você tem que cuidar dele ou dela e você tem que cuidar dele ou dela. É uma realidade que não dá para ser alterada porque você não quer. É uma realidade. Só que o que que você precisa? Você precisa se fortalecer emocionalmente para você dar conta do que você tem que fazer sem chegar num ponto de você ter um esgotamento físico, ou emocional, ou psicológico, que, como eu já disse para vocês, estão todos interligados. E sabe, gente, a minha pergunta agora para vocês é o seguinte: você quer se fortalecer emocionalmente? Então, se quiser, participe durante esse mês dessa nova jornada e para se tornar uma pessoa mais forte emocionalmente falando, porque afinal, como eu gosto de dizer, chegou a sua hora de florescer. Uma vez por semana eu vou lançar um vídeo com atividades para aquela semana e que você vai realizar.
Eu vou colocar no meu site um mapinha, né, uma ilustração, se você quiser imprimir, colocar na sua geladeira, como eu disse, para você saber o que que você precisa fazer nesse dia. Aí você pode me dizer assim: "Ai, é muito complicado para mim, porque eu tenho muita coisa para fazer". Mas, gente, vamos pensar numa coisa. Chegou a hora da gente saber que a gente tem que se fortalecer para dar conta de tudo. E se nós não colocarmos prioridade nesse autocuidado, talvez nós não tenhamos força para fazer o que precisa ser feito. E aí imagina, nesse exemplo que eu dei para vocês, da pessoa que cuida de uma pessoa doente, de um familiar doente, por exemplo. Se essa pessoa cai, quem vai cuidar? E todos nós que temos outros problemas, que temos outras listas grandes de coisas para fazer, e se nós cairmos, né? Então vamos nos fortalecer emocionalmente para a gente não cair? Vamos começar? A atividade de hoje, ela parte do princípio de que nós reconhecemos a nossa necessidade de nos fortalecer emocionalmente. Nesse sentido, temos que pensar e entender que autocuidado não significa egoísmo. Tal como eu disse anteriormente, que é aquela frase que eu adoro dizer, que de poço seco não se tira água, a questão é essa. Nós precisamos pensar hoje, essa atividade. Pensa, eu preciso me fortalecer emocionalmente. Eu não sou uma pessoa egoísta, mas eu estou muito cansada e eu preciso, ou eu cansado, e eu preciso cuidar de mim. É essa atividade de hoje, gente. Eu espero que vocês consigam realizar. A atividade de hoje é uma continuação do que nós fizemos ontem, que é entender a nossa necessidade, assumir a nossa necessidade de ajuda. E quando a gente passa por esse processo, exige de nós uma certa humildade de entender e de aceitar o fato de que nós não somos capazes de fazer tudo sempre. E é por isso que nós precisamos de ajuda. Essa humildade é fundamental para que nós possamos ser capazes de pedir ajuda. Se você acha que você já está num processo muito avançado mesmo e está muito próximo ou próxima de ter um esgotamento, procura uma ajuda profissional. Fala comigo, quem sabe eu consigo arranjar um jeitinho de falar com você, de fazer uma sessão online e tentar te ajudar especificamente a carregar essa carga que você está carregando. Agora, em casos mais leves ou nos problemas que a gente tem na vida normal, nós temos que pensar assim: olha, eu tenho muita coisa para fazer, então eu posso pedir ajuda. A quem eu posso pedir ajuda? Daí vem aquele princípio do delegar, a capacidade de delegar. Então, eu tenho muitas coisas para fazer. Quais dessas coisas uma outra pessoa pode fazer? Tá vendo como é necessária a humildade? O que que eu não posso, né? O que é que eu preciso de ajuda? E aí faz na lista de coisas que você tem para fazer, vê lá se tem alguma coisa que você pode pedir para uma outra pessoa fazer. Pedir ajuda, gente, não é feio. Não, muito pelo contrário, mostra uma humildade que só faz bem às pessoas que conseguem. Peça ajuda. Quem é que pode te ajudar a realizar alguma coisa, fazer alguma coisa para aliviar um pouco dessa carga que você está carregando? Pensa nisso. Atividade do dia 3 é: faz uma lista de tudo que você tem para fazer hoje. Sabe assim, tudo. Tem pessoas que usam agenda e põem ali tudo das horas certas, e outras pessoas não usam agendas no que diz respeito à hora certa, mas fazem uma lista. E outras pessoas não fazem lista. Mas a atividade de hoje sugere que você faça uma lista de tudo que você pensa que tem que fazer. Depois que você fizer essa lista, escolhe de lá umas 3 coisas que você não precisa fazer hoje. Aí você vai dizer: nossa, mas isso aí é protelar. Não, gente. Isso aí é ter noção de limite.
É isso, é ter noção de limite. Porque se você faz uma lista com tudo que você precisa fazer, é muito provável que à noite você sinta assim aquela coisa de que, ai, eu não dei conta. E na verdade, aquela lista, ela foi, tem coisas ali que você não precisa fazer exatamente hoje. Você pode fazer outro dia. Tá vendo como isso tá aí, vai te ajudar a desenvolver até uma certa organização, uma capacidade de planejamento. Faz a lista de tudo de hoje e pensa assim, não, mas isso aqui eu posso fazer na sexta-feira, eu posso fazer no sábado, eu posso fazer no domingo. Tenta se organizar no sentido de diminuir a tua lista de coisas que tem para fazer hoje. Eu espero que você consiga. Atividade do dia 4. Ela sugere que você se perdoe. Se perdoe pelos erros que você cometeu. Perdoe-se, porque, gente, errar é humano. Nós temos que aprender a nos perdoar. Tem muita gente aí carregando correntes de coisas que fez e que as pessoas envolvidas já perdoaram, mas a pessoa não consegue se perdoar. Gente, vamos deixar essas correntes, porque elas são muito pesadas para a gente carregar. É muito peso que, quando junta com as outras coisas que nós realmente temos que carregar, fica tudo muito pesado. Então, que correntes, que peso que você está carregando? O que chegou a hora de você se perdoar? Eu não estou aqui falando que o que você considera que foi errado, foi certo. Não é isso, não, de maneira nenhuma. O que é certo, o que é errado, a partir da sua perspectiva. Mas considerando esse errado, esses erros que você cometeu, perdoe-se. Tica, olha para o espelho assim e fala assim: olha, eu me perdoo por ter feito tal coisa. Ou eu me perdoo por não ter feito tal coisa. Ou eu me perdoo por ter escolhido mal. Ou ter feito uma má escolha de alguma escolha que você fez. Olha para o espelho e fala: eu me perdoo por ter tomado tal decisão. Olha para o espelho, fala para você mesma e se perdoa. A Bíblia também fala que quando Deus nos perdoa, ele joga e esquece, joga lá para o fundo do mar, esquece. Se você é uma pessoa espiritualizada e pediu perdão, chegou a hora de você se perdoar. Arrependeu-se? Perdoe-se. Certamente muitos quilos, talvez toneladas serão tiradas das suas costas. Esse é o dia. Espero que você consiga. A atividade do dia 5 é: se você está fazendo no dia 5 de setembro, que vai ser um sábado, fim de semana, quero que você pense em alguma coisa, planeje alguma coisa agradável para você fazer esse fim de semana. E tenta dar um jeito de colocar isso na sua agenda de final de semana. Alguma coisa que te dê prazer. Mês passado nós falamos sobre isso, sobre coisas que nos dão prazer. E o que te dá prazer fazer? Agora é a hora de fazer isso. Lembra, gente, que o objetivo dessas atividades é nos fortalecer emocionalmente, para que nós não corramos o risco de ter um esgotamento. Separa umas horas, ou separa um dia, se você quiser, para você conseguir, para fazer coisas que você gosta, coisas que te dão prazer, coisas que, como nós dizemos na psicologia positiva, provocam um flow. Você faz e nem vê o tempo passar. Chegou a hora. Se fortaleça, cuide-se. Eu espero de todo o meu coração que você consiga fazer isso. E sabe, coloca aqui nos comentários, escreve aqui nos comentários o que é que você planeja fazer. Talvez alguém escreva alguma coisa aqui que te dê uma boa ideia também. Eu vou pensar nisso e vou escrever aqui nos comentários para vocês ficarem sabendo o que é que eu vou fazer para me divertir, para relaxar, para me dar prazer, para me dar contentamento. Compartilha comigo, compartilha aqui com a nossa comunidade o que você vai fazer.
Eu ficarei muito contente de ler o seu comentário. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. E se você gostou desse vídeo, gostou dessa ideia e conhece alguém que está precisando florescer, conhece alguém que está muito cansado e que está correndo o risco de ter um esgotamento, manda, encaminha esse vídeo para essa pessoa. Quem sabe ela não se fortalece assim no sentido de é mesmo, né? Tem consciência da necessidade dela e decide participar dessa jornada com a gente. Já pensou que legal? Compartilha. E muito obrigada desde já.